Dia, Lagoinha. Eu já tô sem voz. Como vai ser, eu não sei. Mas eu sei que Deus vai fazer. Amém? A nossa palavra hoje, ela está em Marcos 5. É uma palavra um pouco comprida, mas eu vou tentar ser o mais breve que eu posso. Mas antes de eu começar, se você está surpresa comigo aqui em cima, não fique, porque amanhã pode ser você. Amém? E a boa notícia é, quanto mais doido você é, mais o Senhor vai te usar. Amém? Porque esse é o poder dele. E ele quer os loucos mesmo, para que ele use os que não são, né? Os que são, para que o mundo não tenha dúvida da onde ele tirou e do poder dele. Amém? Então, se eu estou aqui, vocês imaginam o grau da loucura. Mas hoje é usada para a honra e glória dele. Amém? Amém. Pai Santo. Quando o pastor me fez o convite para poder trazer a palavra hoje, imediatamente eu aceitei. Há exatamente 4 meses. E eu pensei, 4 meses? Tá longe. Eu vivo por semana, eu vou vivendo de semana por semana. 4 meses está longe. E eu já tinha basicamente o que eu ia dizer, o que eu ia falar. Porque quem me conhece sabe que em todo tempo eu estou vivendo algo e eu estou escrevendo sobre algo. E naquele momento eu estava escrevendo sobre estação e propósito. E o Senhor falava exatamente porque eu estava vivendo a estação da maternidade e vivendo o propósito dele naquela fase. Eu ia falar sobre José, mas há 2 semanas o Espírito Santo simplesmente mudou tudo. Glória a Deus. E ele disse, você vai falar sobre você, mas eu te escolhi para poder falar sobre mim. Fiz, ok. E para onde o Senhor vai me levar? Porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida, não é mais sobre nós, mas é sobre Ele. E quando eu comecei a orar, a palavra veio exatamente em Marcos 5. E nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 41, que ele fala sobre a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. E quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, eu fiz, ok, eu vou falar sobre cura. Mas o que o Senhor quer trazer, porque é um texto tão óbvio. E o Espírito Santo disse, você não entendeu. Eu não quero apenas falar sobre cura. Eu quero que, em primeiro lugar, você seja curada. E a ministração começou em mim. Então, há 2 semanas, o Senhor me trouxe para perto como nunca. E eu até encontrei algumas pessoas e eu disse assim, eu sou tão ruim, não há nada de bom em mim, mas é isso que o Senhor traz, é isso que Ele faz, porque Ele tem interesse em nós. A palavra dele é amor, mas também é justiça, e quando Ele voltar, a justiça vai começar na casa dele, vai começar em mim, vai começar em você. E foram 2 semanas que eu estou o tempo todo, nossa, eu sou ruim. Porque o Espírito Santo vai trazendo, eu fiz, eu sou ruim. Encontrei a Alessa, eu sou ruim. Encontrei a Isa, eu sou ruim. Eu sou ruim, porque não tem nada de bom. E o Senhor foi trazendo, e o Senhor foi curando. E o que o Senhor espera de mim e de você é uma casa saudável, é uma casa curada. Aleluia. Não temos como viver as promessas se a nossa casa não estiver sarada, se a nossa casa não estiver curada. Amém?
Vamos lá. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés. Guardem isso. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: eita Jesus, não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu aquele alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Vamos orar mais uma vez? Fechem os olhos. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra revelada. Obrigada porque o Senhor me trouxe para mais perto e eu pude contemplar ainda mais a Tua glória. O Senhor ministrou no meu coração de forma sobrenatural e que hoje, Pai, não seja eu, mas seja o Senhor através de mim. Que hoje, Pai, eu possa Te devolver um pouco daquilo que o Senhor já fez sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Que todas as pessoas aqui hoje, elas saiam transformadas, elas saiam curadas, que elas tenham fome e sede, Pai, da Tua palavra, porque sabemos que o Senhor é fonte inegociável, sabemos que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos e sabemos que quando o Senhor está, tudo muda. Então, eu Te agradeço por esse dia, Te agradeço por essa manhã, Te agradeço pela vida de cada um aqui, Pai, para que o Teu nome seja louvado e honrado em todo o tempo. Amém. Glória a Deus. Gente, claramente nós vemos duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, certo? O que eu mais gosto é de ver Jesus. Se você voltar algumas histórias antes, você vê que Jesus ele não para. Jesus ele é intenso.
Ele vai de um lado para o outro, ele vai, ele não para, porque ele sabia do propósito que ele carregava e o tempo que ele tinha. E aqui não é diferente. A gente começa o texto dizendo, Jesus ele pega o barco e passa para o outro lado. Então significa que ele estava do outro lado, né? E quanto mais a gente lê sobre a palavra, mais a gente vê o poder desse Deus. A gente vê o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é fonte inesgotável de vida. E quando a gente chega aqui, a gente vê Jairo. Eu imagino que Jairo vem de um lado, a mulher do fluxo de sangue, ela vem do outro lado. E a primeira coisa que me chama a atenção é que quando Jairo, de ouvir falar que Jesus curava, ele decidiu ir ao encontro de Jesus. Mas a primeira coisa que ele faz aqui, quando ele vê o mestre, ele se ajoelha, ele se prostra diante de Deus. Ele fala, mestre, a minha filha está doente, eu preciso que o Senhor venha comigo, para que o Senhor a veja, para que ela possa viver, para que ela possa ser curada. E Jesus ele teve muita compaixão. E se tem algo que Jesus derrama sobre as nossas vidas é amor e compaixão. Porque a palavra de Deus ela é muito perfeita. Porque ainda pessoas duvidam de quem é Deus, mas não tem como duvidar de quem é Jesus. Então nós temos um Deus em forma humana que passou por aquilo que passamos, para que ninguém possa duvidar daquilo que ele sentiu. É muito doido. E aí Jesus começa a caminhada com Jairo. Vamos lá, aonde é, né? E ao lado de Jesus tinha uma multidão. Porque eu imagino, as pessoas tinham curiosidade em saber quem era Jesus. Alguns para o lado positivo, sem dúvida nenhuma, mas outros também para o lado negativo. Será que ele realmente faz? Mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada cristã é que Jesus ele não precisa ser justificado, nem por mim, nem por você. Porque Jesus é o que as pessoas pensam, o que elas deixam de pensar, não vai mudar quem ele é, o legado dele, o cristianismo, ninguém vai mudar aquilo que o Senhor ele fez e aquilo que ele faz e aquilo que ele vai continuar fazendo. Ele apenas nos chamou para esse momento. Cabe a mim e a você decidir fazer parte ou não. E quando decidimos dar um passo, não podemos mais voltar atrás. Quando decidimos dar um passo, Jesus não pode ser mais inegociável nas nossas vidas. Então eu vejo hoje como mãe o desespero de Jairo, mas também como mulher doente há muito tempo. E a Bíblia relata que quando Jesus estava caminhando, alguém tocou nele. Automaticamente eu entendo que naquele momento todos queriam tocar em Jesus e comigo não seria ser diferente. Se eu me vejo hoje, eu seria provavelmente a mesma pessoa lá no passado, eu correria para alcançar Jesus, eu correria para tocar em Jesus, eu pularia em cima de todos vocês para tocar em Jesus, porque eu sabia que Ele é a razão da cura. Amém? E Jesus disse, ei, alguém tocou em mim. E quando a gente olha, a gente começa a ler a palavra, não é apenas um toque, é um toque com fé. Por isso que muitas vezes quando a gente entra na presença de Jesus e saímos da mesma maneira, é porque nós não trouxemos a fé. Para que nós possamos alcançá-lo, para que nós possamos tocá-lo, para que nós possamos ser transformados. Nós estamos entrando e saindo da presença do Rei como se ele fosse uma revista numa banca de jornal. Eu apenas leio a Bíblia, mas eu não deixo isso transformar aquilo que precisa ser transformado. Precisamos colocar o nosso Senhor no lugar de Senhor. Nós temos 2 pontos importantes aqui. E eu já nem sei mais o que eu escrevi, porque não é mais sobre o que eu escrevi ali, é sobre o que o Senhor está ministrando nesse momento. Nós temos 2 pontos importantes que você vê. Jairo, quando ele vê o mestre, ele se prostra. Quando a gente vem para o lado da mulher do fluxo de sangue, a primeira coisa, quando ele pergunta quem foi, e a Bíblia relata que com temor e tremor, ela se
prostra. E quando a gente se prostra na presença do Senhor, faz toda a diferença. Mas o que eu tenho visto hoje e vivido também, por isso eu posso dizer, muitas vezes quando a gente está doente, muitas vezes quando a gente tem a gente está com algum problema, o que temos feito? Ei, Jesus, resolve aqui para mim. Ei, Jesus, olha isso aqui, me tira disso aqui. Quando Ele espera de mim, de você, se prostrar diante da presença dEle e colocar Ele no lugar de Senhor. Ele não está aqui para nos servir. Se estamos aqui por um evangelho que nos traz o conforto, está tudo errado. Nós estamos aqui para sermos confrontados todos os dias, da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. Não é mais um cristianismo onde me dá, eu quero. Não é mais tempo para isso. Hoje é tempo de eu entrego, eu não quero mais nada, porque nós estamos aqui de passagem. E o que temos feito? Eu recebo tudo, mas te entrego quando der, a hora que eu puder, quando eu quiser e da maneira como eu quiser. Eu tenho visto que cada dia mais precisa começar em nós. Não temos o direito mais de falar de ninguém, não temos mais o direito de julgar ninguém, não temos mais o direito de fazer nada que desagrade ao Senhor. Nada. Nós não vamos de fato conseguir viver a plenitude da palavra do Senhor se a gente não for curado, se a gente não entender de fato quem Cristo é. Se Ele não for o Senhor absoluto, se Ele não for a importância das nossas vidas, o que estamos fazendo aqui? Não é sobre igreja, não é sobre ministério, não é sobre mais nada. Nós estamos falando sobre vida eterna. Se o Senhor te der, Ele continua sendo Deus. Se Ele não te der, Ele precisa continuar sendo seu Deus. O que não pode parar é eu vou parar. Nós precisamos continuar, porque o Senhor nos chamou para esse tempo, para esse propósito. E quando a gente chegar, porque a palavra dele é amor, mas também é justiça, Ele vai dizer: ei, não te conheço. Precisamos viver. Voltando para cá, eu fico imaginando o desespero de Jairo. Porque Jesus, em meio àquela multidão, Ele fala assim: alguém me tocou. E para quem está morrendo, 1 minuto importa, 1 segundo importa. E provavelmente Jairo devia estar ali desesperado. Jesus, a minha filha está morrendo e o Senhor está preocupado com quem te tocou. E aí há um ponto muito importante. O Senhor, Ele se preocupa com todo mundo. O Senhor, Ele se preocupa com todo mundo. Nós não somos ninguém. Nós somos filhos e filhas. E eu posso provar isso. E o Senhor foi ministrando. Eu já estou querendo passar a Bíblia achando que é o celular e não é. Eita Deus. Um dos pontos importantes nessa manhã é que nós estamos aqui para ter um encontro com Jesus. Se esse não for o objetivo, se você veio para cá apenas para fazer amigos, para se sentir família, está errado. Nós precisamos ter um encontro com Jesus, porque Ele é tudo, Ele é tudo. Quando você não tem nada, quando você está no deserto, quando você tem tudo, Ele é tudo. Aquilo que você espera que Ele faça, é Ele quem vai fazer. Aonde as suas mãos não vão, é Ele quem vai fazer.
Mas essa mulher, ela também nos ensina. Porque a Bíblia relata que há 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue. Provavelmente excluída, todo mundo já sabe disso. Provavelmente, né, a sociedade, como nós faríamos hoje, nós excluiríamos se a pessoa não fosse igual a nós. Nós deixaríamos de lado porque as pessoas vão perdendo valor. Ela saiu decidida. Então, que todas as vezes quando a gente sai da nossa casa, que a gente tem que vir para cá decididos a ter um encontro com Jesus. Hoje eu saio daqui para ter um encontro com Jesus. Se o teu amigo do lado não tem a mesma visão que você tenha, mas que você não saia daqui diferente de como você entrou, um ponto importante é: todos aqueles que tocam em Jesus, eles são curados. Porque merecemos? Não. Mas porque a bondade e a graça dele é tão infinita que vai além daquilo que nós merecemos. E quando tocamos, precisa ser como um ato de fé. Não toque apenas por tocar. Não brinque com a presença dele, porque ele é santo. Ele é santo. O que me chama a atenção nesse texto é que ela de fato não se importa com nada nem ninguém. Ela saiu decidida de casa. Hoje eu vou tocar em Jesus e eu serei curada. O que você precisa nessa manhã? O que você veio fazer aqui? O mestre te pergunta, porque só ele pode fazer. Só ele pode curar. Aonde nem você sabe que você precisa ser curado. De novo, em meio à multidão, ele olha para ela. Ele poderia dizer: mulher, vai, a tua fé te curou. Mas ele não diz isso. Ele diz aqui, no versículo 34, e ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Ele a chama de filha. Ele sabe exatamente o nosso nome. Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Sou eu que digo isso? Não, está na palavra. E por mais que digam, se você começar a ler a Bíblia do fim, você vai querer ir para o começo para entender quem é. Se você for para o começo, você vai querer chegar até o fim. Não importa de onde você comece, há um poder sobrenatural. Por isso que é importante a gente entender, a gente conhecer como nunca precisamos na vida. A palavra dele diz que a gente perece por não conhecer. E eu tenho passado por isso porque agora eu decidi ir até o fim daquilo que ele me chamou. Mas sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu vivi não faz mais sentido para mim. Você sonha com isso? Não mais. Eu não estou falando sobre sonhos. Estou falando sobre a minha pessoa. Você quer ser isso, você é aquilo. Tudo aquilo que eu desejei uma vida inteira, hoje não mais. Hoje a minha vida é dele, eu vivo para ele, eu vivo para o propósito dele, o que ele quer, a hora que ele quer, no tempo que ele quer. Porque eu tenho entendido, porque chegou a minha hora. E o meu papel nessa manhã é dizer para você, talvez possa ser que não seja a tua hora, mas esteja com os ouvidos atentos para aquilo que o Senhor quer fazer. E ele faz infinitamente mais. E eu vou olhando para a cara de cada um, eu vou vendo a história, a vida de cada um. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Para que sejamos transformados.
Eu quero trazer o senso daquilo que nós carregamos, aquilo que o mundo precisa. E nós temos guardado isso num pote. Jesus é meu. Não, Jesus ele veio para todos. Jesus me cura. Não, cure a todos. Jesus, eu preciso disso, mas também dê para todos. Precisamos sentar numa mesa e se alegrar com quem está alegre, mas também precisamos chorar com quem chora. Se o choro do outro não importa o que nós estamos fazendo aqui. É sobre quem Jesus é. Nessa passagem, na parte da mulher, ele vira, já sabendo quem era. E isso que eu acho muito legal, porque o Senhor escolheu sabendo quem nós somos. Ele não falou assim, ele não pensa, eu vou escolher A, eu vou escolher B, eu vou escolher C. Não, ele já sabe quem eu sou, quem você é, ele já sabe disso. E ele pergunta na multidão, quem me tocou? E se eu fosse um dos discípulos, eu ia dizer, Jesus, quem me conhece sabe. Vou lá, não tem como saber, né? Quem te tocou? Uma multidão. Mas Jesus, ele vira e fala assim, quem me tocou? Isso é uma das coisas que eu mais gosto. Porque mesmo sabendo, ele nos dá a oportunidade de sermos verdadeiros. E ele sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a gente quer, ele sabe a nossa intenção, mas ele espera um coração verdadeiro para que ele possa curar, para que ele possa transformar. Apenas nessa passagem? Não! Nós vemos inúmeras passagens que falam sobre isso. Mulher samaritana, ele já sabia, e ele pergunta para o paralítico do banco do tanque de Betesda, 38 anos. Ele sabia o que ele queria. E esse é um ponto importante. O que você precisa que ele te faça? Mas seja verdadeiro, sem barganha com Cristo. Porque não é sobre mim, mas é sobre aquele que pode mudar a tua história. Aleluia. Quando Jesus ele fala, filha, vá, a tua fé te curou. E aí chegam algumas pessoas para dizer para Jairo que a filha dele já tinha morrido. Trazendo para os dias de hoje. É bem aquela frase, né? Pior que tá, não pode ficar. E fica. Não é? Fala, Jesus, do jeito que tá, assim, não tem como piorar. E piora. Piora. E é importante que piore. Porque enquanto isso não aconteça, a gente ainda tenta dar no nosso jeito. E existem áreas nas nossas vidas que estão mortas hoje. Que simplesmente morreu. Mas o Senhor te pergunta, qual área da tua vida eu posso ressuscitar hoje? Vocês estão na presença do Pai, daquele que é dono de tudo, daquele que te escolheu, daquele que sabe a tua história. E quando Jesus ouve eles falando, ei Jairo, tua filha morreu, automaticamente Jesus vira para Jairo e diz assim, como? Deixa comigo, sabe? Não temas, crê somente. Aqui ele exige novamente fé. Ele exige da gente fé. E o que nós precisamos para que a gente possa ter essa fé possível de ressuscitar até os mortos? Não tem como a gente fugir. Está aqui.
A fé, ela vem por ouvir a palavra do Senhor. E quanto mais a gente ouve, mais a gente quer. Mais a gente ouve, mais a gente quer. É por isso que a palavra diz que ele é fonte inesgotável de vida, porque quanto mais a gente lê, mais a gente quer. E quanto mais a gente lê, a gente vê a perfeição de Jesus. Ele não diz, venha perfeito. Ele diz, venha como você está. Venha como você está. Quem limpa, quem cura é Ele. Eu, meditando aqui, eu também entendi que há milagres que vão acontecer imediatamente, como foi o caso dela. Ela tocou e foi curada. Mas existem milagres que ele precisa de um processo. Que aqui é o caso de Jairo. Eu tenho certeza que se eu e você estivesse lá e nós tocássemos em Jesus primeiro do jeito que a gente é briguento, a gente fala, ei Jesus, eu toquei no Senhor primeiro. É ou não é? Cheio de exigência, eu toquei, cure a minha filha primeiro. Mas o Senhor ensina que há milagres, que há cura, que elas vão acontecer na caminhada. Porque daquele ponto até a casa de Jairo, ele provavelmente foi trabalhando no coração de Jairo. Mas cabe a mim e a você encurtar esse espaço quando a gente traz a presença todos os dias. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai se esvaziando da gente. E hoje eu entendo quando Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, porque nada mais tem graça. E chega a um ponto que você fala, eu não vou, porque eu não vou poder falar de Cristo, porque tudo que eu tenho é Cristo. As pessoas muitas vezes não vão querer saber. Mas eu não sou esse tipo de pessoa, porque aonde eu estiver eu vou falar, independente se as pessoas quiserem ou não. Por isso estejam sempre atentos com aquilo que o Espírito Santo quer trabalhar no coração de vocês, porque o Senhor nos chamou para ser a ponte. Não deixe de falar sobre aquilo que o Senhor tem feito. Muitas vezes a gente guarda pra gente. Eu vou contar um testemunho muito rápido. E aí eu comecei a entender. Fiz Espírito Santo, olha, que ele vai se revelando, né? Todo dia um pouquinho. Eu estou entendendo agora. E foram 2 semanas que ele foi todos os dias um pouquinho. E ele me levou a 2019. Eu lembro, quem me conhece sabe desse testemunho. Vocês conhecem, todo mundo conhece Alto Rio? Perto ali da GCI, na praia, tem um ponto, eu sempre posto, que eu digo que ali é o meu monte. Eu vou para lá para encontrar Jesus. E tem 3 estátuas, 3 pedras. Na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa muito lúdica, eu falo, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eu estou aqui. Nunca li o que está escrito ali, não quero nem ler, mas eu coloquei isso na minha cabeça. Então eu vou para lá, que é o meu monte, o meu lugar secreto. E eu lembro que um dia eu estava tão desesperado. Estava tão desesperado. Eu falei, gente, eu tinha tudo no Brasil. Agora eu estou aqui, não tenho mais nada. Vim para sofrer. E ainda em inglês, que eu não conseguia nem expressar uma palavra. E eu lembro desse dia que eu peguei tudo que eu tinha, que era uma bicicleta, a minha mochila e a minha Bíblia. Saí de casa decidida a encontrar Jesus. E eu me lembro que eu pedalava, e eu chorava. Se tem uma coisa que eu faço também é chorar. Choro, mas não sou uma pessoa que fico chorando.
Eu choro caminhando, porque eu sei que o Senhor vai trabalhando, entende? E eu fui. Há um caminho. E 2019 não tinha muita igreja aqui, não tinha absolutamente quase nada. E eu lembro que eu me ajoelhei de frente para o mar. Eu via o céu, eu via a terra, eu via o mar. Eu dobrei o meu joelho e eu disse assim: Senhor, eu só saio daqui quando eu for curada. E eu perdi a noção do tempo. Eu acho que eu devo ter ficado lá umas 2 horas ajoelhada, chorando. Com a Bíblia aberta. E eu lembro que quando eu voltei, eu não sentia mais nada. Eu lembro de ter visto Jesus no Santo do Santo, sentado, e eu me ajoelhei, coloquei a minha cabeça no colo e eu comecei a chorar. E eu só lembro de Jesus passando a mão na minha cabeça. E quando eu voltei, eu contemplava, porque eu estava viva, eu estava curada, eu não sentia mais nada, assim como essa mulher do fluxo de sangue. Então isso é real, mas a gente precisa ter fé e trazer a Bíblia para cá. Nós precisamos fazer parte disso. E eu me lembro que eu abri a Bíblia, eu estava lendo, era alguma passagem de João, passou um rapaz, ele me viu lendo a Bíblia, ele voltou e começou a falar comigo em inglês. E eu só lembro que ele falou assim, não era eu, mas era o Espírito Santo através da minha vida, e ele perguntou o que eu estava lendo. Fiz a Bíblia. Aí ele falou assim: você acredita em Deus? Acabei de viver uma experiência com Deus. E eu comecei a conversar com ele. E a única coisa que eu me lembro é de eu falar para ele: você aceita Jesus como o único salvador da tua vida? E ele disse assim: sim. E eu comecei a falar inglês com ele, eu não me lembro o que eu disse. Eu só sei que ele me deu o telefone dele, ele foi embora e passou, gente, mais de 1 ano eu recebo uma mensagem. Hi, Malu, né? Sou o Michael, só para você não esquecer que eu aceitei Jesus, eu vou para a igreja, ele morava em outro condado. E é isso que o Senhor faz. E geralmente Ele manda as pessoas nas nossas vidas, não no nosso melhor momento, mas Ele vai mandar justamente no nosso pior momento. Ele manda no nosso pior momento porque através daquilo que a gente está passando, nós somos curados e nós também curamos. Outro ponto importante nesse texto é quando ela toca em Jesus, ela é curada. Mas quando alguém vem conversar com a gente, quando alguém vem tocar em nós, o que sai de nós? O que tem saído de mim, o que tem saído de você? É isso que o Senhor pergunta pra gente nessa manhã. Se alguém te tocar, o que tem saído de mim, de você? Nós precisamos ser representantes de Cristo aqui, e mesmo em meio à nossa dor, quando alguém tocar em nós, precisa sair palavras de amor, palavras de cura, palavras de esperança. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho precisam sair melhor do que elas entraram. E o que tem acontecido? Muitas vezes são as pessoas que estão nos curando. Precisamos parar e avaliar se de fato estamos vivendo o Evangelho que nos confronta a ser melhor todos os dias. Vamos continuar. Estou quase acabando. Quando Jesus ele diz para Jairo: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga,
ele viu aquele alvoroço, que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. Não importa o que você esteja passando. E há uma pergunta para você e para mim nessa manhã. Se nós estivéssemos no lugar de Jairo, nós continuaríamos ou nós desistiríamos de crer em quem Jesus é? O que eu tenho visto são muitos cristãos parando no meio do caminho, porque estão olhando para a situação, estão olhando para as pessoas, deixaram de olhar para Cristo. Quando Cristo, Ele precisa estar no centro das nossas vidas. Ele não está de um lado, Ele não está do outro, Ele não está para depois, Ele tem que estar no centro, porque Ele pede para que a gente mantenha os nossos olhos nele. E o que temos visto, e o que estamos vivendo, como essa multidão, como essas pessoas que choram o tempo todo, vivem esse alvoroço, mas não vivem a presença de Jesus. Temos trocado momentos pela eternidade. Talvez hoje possa ser o nosso último dia. Como vamos nos apresentar diante dele? Temos visto cristãos duvidando de quem é Jesus. Chegamos a um momento que precisamos evangelizar novamente os cristãos, trazer à memória quem ele é. Não podemos mais nos confundir, a nossa identidade precisa estar nele. E é óbvio, como sempre fazem, e riram-se dele. Por isso que Jesus ele é maravilhoso. Porém, ele pediu para que todos saíssem. Ele foi até o quarto. A menina estava deitada. E aqui, se eu trouxer para os dias atuais, porque para o mundo, para a multidão, ela já tinha morrido. Mas para Jesus, não. Então hoje, que nós não sejamos parte dessa multidão. Ou então, que não sejamos levados por essa multidão. E acreditar que quando as pessoas dizem que você não vai casar, que você não vai ter filho, que você não vai conseguir, que você não vai dar certo. Ei! Jesus ele entra no teu quarto e ele diz: nada está morto até que eu venha. E quando ele chega, ele diz assim para ela: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Qual área da tua vida hoje você precisa ser restaurada? Qual área da tua vida hoje você precisa ver ressuscitada? Nem sabemos. Muitas vezes falamos todas. E isso vai além. Não é só não saber o que queremos, nós não estamos mais sabendo quem somos. Se te perguntarem hoje quem você é, a gente é tudo, menos aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Se você me perguntasse há 2 semanas, provavelmente eu iria dizer também: sou isso, formei isso, faço isso, é isso, isso. Passei uma vida correndo para provar para os outros que eu posso. E Jesus me trouxe para a Irlanda para dizer: você não é nada, mas eu sou tudo na tua vida. Porque eu quero tudo que você tem.
E contextualizando essa parte da filha de Jairo, o Espírito Santo ele ministrava fortemente dizendo assim: o mundo vai dizer que não tem mais jeito, mas Jesus ele nunca chega atrasado. Aleluia. Ele chega na hora certa, no tempo certo, no quarto certo, onde ele precisa estar. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo. Então que nós saiamos daqui hoje simplesmente transformados. Outra coisa que o Espírito trouxe para o meu coração é o poder dessa voz. Porque quando ele entra no quarto, ele diz: Talita, cumi, levanta-te. E a menina simplesmente levanta. Jesus, ele usa a voz dele em várias circunstâncias na Bíblia. E é essa voz que acalma a tempestade. É essa voz que manda o mar se acalmar. É essa voz que manda parar tudo. Mas temos buscado ouvir o que essa voz tem para dizer para nós? O que ele tem pedido para você? Não é na tua força, mas é naquele que pode tudo. Amém? Outro ponto importante aqui é Jesus, ele ensina que ele é o maior gestor. Hoje as pessoas gostam muito de falar, né? Gestão das emoções. Ele é o maior gestor das emoções, porque em um único contexto ele teve que gerir 3 pessoas. A mulher do fluxo de sangue, um pai desesperado e alguém que esperava por cura. E ao mesmo tempo ele mostra o amor e o carinho, e ele chega na hora exata na vida de cada um. E isso significa, não é porque Deus está fazendo na vida de um, que não vai dar tempo de fazer na vida do outro. Mas o que Ele espera é que você continue clamando para que Ele venha. E quando Ele chegar, você esteja preparado para entregar tudo. E hoje, nessa manhã, estou aqui finalizando, nós vimos que uma mulher precisava ser curada. Jairo precisava continuar acreditando quando tudo parecia perdido. E uma menina precisava de fato ouvir Jesus falar. Mas existe algo em todos nós que precisa ser em comum com essa história, de que todos nós precisamos de Jesus. Não há vida sem a presença dele. Não há vida se ele não for tudo. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, tudo precisa ser dele. Talvez você esteja aqui e precise que Jesus toque uma área da sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação em que você precisa confiar. Talvez você esteja passando por uma fase da tua vida que você precisa apenas ouvir Ele falar. E que nessa manhã o Senhor tire de nós essa mornidão, que o Senhor tire de nós e que Ele traga vida de abundância. Amém? Jesus ele não veio apenas para melhorar a nossa vida. Jesus ele veio para nos salvar. É muito diferente. Viver uma vida por viver, mas viver uma vida com um propósito. E nós estamos aqui para ser salvos por Ele. Amém? Amém. E que você saia daqui hoje dizendo: Jesus,
eu quero que tu sejas o Senhor e Salvador da minha vida. Hoje nós falamos de uma mulher que tocou Jesus. Falamos de Jairo, que ouviu Jesus dizer: não temas, crê somente. Mas hoje, Jesus também está falando comigo e com você. Ele está me chamando e chamando você para dizer o que você quer que eu faça. O que você quer que eu faça? Fechem os olhos, nós vamos orar. Porque nós sabemos que em toda a história da Bíblia há poder na oração. A Bíblia nos ensina isso. Assim como nós temos visto, lido Paulo e Silas. Eu gosto muito dessa passagem, porque eles louvavam e eles oravam a noite inteira. Eles não paravam. E a resposta foi que todas as paredes caíram, todas as cadeias se abriram. Assim como nesse texto, ela foi curada, a filha de Jairo foi ressuscitada, Jairo não desistiu, que hoje há uma fé, uma decisão de tocar em Jesus e de sermos curados. Que nós saiamos daqui hoje com as nossas vidas transformadas. Que nós saiamos daqui hoje decididos a viver um evangelho de confronto. Que nós saiamos daqui hoje decididos para viver um verdadeiro evangelho daquilo que Cristo tem para nós. Que nós saiamos daqui hoje com uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de cura. Mas que nós saiamos daqui hoje principalmente curados. E o Senhor diz: eu curo a tua mente, eu curo o coração, eu curo tudo aquilo que você ainda nem me disse. Mas hoje eu te dou a oportunidade de estar na minha presença. Esse é o poder da igreja, porque a palavra do Senhor diz que aonde há 2 ou 3 reunidos, Ele está presente e Ele está aqui. E que você possa ouvir hoje Ele te chamando de Talita Cumi. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Qual é a área da tua vida que você precisa ver ressuscitado? Ou melhor, qual é a área da tua vida que você precisa ser curado? E Jesus disse: eu estou aqui, mas decida você tocar em mim. Venha com toda a tua fé e toque em mim. Não deixe aquilo que as pessoas acham sobre você definir a tua vida, mas decida você entregar a tua vida àquele que pode te curar, te libertar, te salvar e te ressuscitar. Obrigada, Jesus, por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque em todo tempo nunca será sobre mim, mas será sobre quem Tu és. E nós sabemos que o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos, pensamos em todo tempo. A Tua palavra também diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas. Mas eu também te peço para que o Senhor nos leve a uma fome e sede de conhecer a Tua presença e a Tua palavra cada vez mais e mais e mais. Tire dos nossos corações toda a procrastinação. Que não sejamos apenas cristãos de ouvir falar, mas que sejamos cristãos de contigo andar e sabemos por onde o Senhor anda. Oh, glória a Teu nome. São caminhos de bênção, são caminhos de paz, difíceis muitas vezes, mas nós temos a certeza de quem nos carrega.
Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento. Obrigada porque sabemos que em todo tempo o Senhor é e continuará sendo. Te agradeço, Pai. Mesmo sendo tão em pouco tempo, que os corações aqui saiam diferentes de como entraram. E que eles possam cada dia mais te buscar e louvar o teu nome em todo tempo. Amém.